Seja muito bem-vindo à série de vídeos falando de serviços. Hoje nós vamos falar do assunto como é que funciona a cabeça do cliente de serviços. Isso é tratado no livro Falando de Serviços, o capítulo 59, em que eu apresento o modelo das lacunas de serviços. É uma das metodologias mais conhecidas e utilizadas no mundo sobre planejamento e gerenciamento de serviços. No início do capítulo, nós colocamos algumas questões, como: quais os fatores que influenciam expectativas e percepções dos clientes? As lacunas dos serviços, o que é e qual a frequência? E qual a importância prática do modelo das lacunas dos serviços? Então, quando eu trago para você a questão de como é que funciona a cabeça do cliente de serviços, é porque foram feitas pesquisas que mostram que existem 4 fatores principais que influenciam a expectativa de um cliente e que eu vou associar a algumas reclamações frequentes que a gente ouve de empresas ou de gestores de empresas de serviços. Então, a primeira delas é o seguinte: tem pessoas que dizem, mas o cliente muda a todo instante. Ora, não é que o cliente muda a todo instante. É que um dos 4 fatores que influenciam a expectativa do cliente chama-se experiência anterior. Então veja, se você fez uma viagem de ônibus para um determinado destino e no ônibus foi servido cafezinho e água gratuito, na volta você já tem a mesma expectativa. E a próxima vez que você for fazer uma viagem numa outra companhia, numa outra empresa de ônibus, você já vai com aquela expectativa. Nossa, a empresa que eu viajei o ano passado tinha água e café, por que essa daqui não tem? Então, a experiência anterior é um dos primeiros fatores que fazem com que o cliente ele vá acrescentando cada vez mais a expectativa de receber determinados itens, determinadas formas da prestação do serviço. Uma outra reclamação frequente é quando alguns gestores dizem assim: mas tem cliente que pede cada coisa estranha. Veja, cada um de nós é um ser humano, cada pessoa é um indivíduo que tem suas necessidades individuais específicas. Para alguns, rapidez é melhor. Para outros, uma coisa mais comedida, mais lenta e com mais atenção é melhor. Um exemplo de um cabeleireiro: tem gente que quer o corte bem curtinho, tem gente que quer o corte bem fashion, né? Então, cada um dos clientes tem necessidades individuais. Mesmo de um determinado serviço, não fique botando a culpa no cliente. Você, como prestador de serviço, precisa entender isso e trabalhar para atender às necessidades individuais de cada um deles. O terceiro fator tem a ver com uma situação também frequente, que algumas pessoas dizem assim: mas o cliente chega aqui e vem pedir algo que eu fiz para um parente, para um amigo dele. Olha, o terceiro fator que influencia as expectativas dos clientes são as comunicações boca a boca, comunicações informais. Um cliente foi num determinado médico, gostou da consulta e repassa para outro. Da mesma forma, é uma companhia aérea, é uma manicure, é um serviço de cabeleireiro. As pessoas comentam com as outras e é exatamente isso que faz o boca a boca influenciar, é uma propaganda natural que você tem. Detalhe, ela tanto pode ser positiva como negativa. Você tanto pode ter as suas boas experiências de serviço comentadas com as outras pessoas, como também as más experiências. Por fim, o quarto fator são as comunicações externas. Então, sabe situações de empresas ou pessoas que dizem: mas o cliente vem aqui e fica pedindo coisa que eu não posso fazer. Veja, de certo modo, você que presta serviço tem influência em o fato do cliente pedir coisas que você não sabe ou que você não pode fazer. Porque o que foi que você comunicou? Se você prestar bem atenção, de uns anos para cá, os serviços de entrega de pizza, de sanduíche e qualquer outra coisa mais,
eles têm tomado um cuidado de dizer, olha, a nossa entrega será feita em até, por exemplo, 40 minutos. Ele não está dizendo para você que vai fazer em 40 minutos. Provavelmente, e na maioria das vezes, ele entrega antes. Mas ele está comunicando um prazo máximo que você vai precisar esperar por aquela entrega daquele pedido. Então, as comunicações externas, o que você comunica ou deixa de comunicar para o mercado, influencia fortemente as expectativas. Por isso, as expectativas dos clientes. Por isso que a gente diz, nunca prometa algo que você não vai conseguir cumprir depois. Então, com isso, a gente termina esse capítulo falando de que esse modelo das lacunas de serviços, como eu já disse, é um modelo mundialmente aceito e utilizado e pode ajudar muito no planejamento e no gerenciamento dos serviços. E o capítulo termina apresentando um roteiro para o uso do modelo das lacunas de serviço. Muito obrigado por assistir o vídeo. Convido você a fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e convidá-lo você a acompanhar o próximo vídeo.